Graça e a paz, amados irmãos e irmãs, amém? Para mim é um grande privilégio estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra de Deus. Esse livro maravilhoso, Bíblia Sagrada, esse livro que tem mudado muitas vidas. Eu sou fruto desse livro aí. Entreguei a minha vida a Jesus porque eu aprendi nesse livro que sem Jesus eu estou completamente perdido. E sabendo disso, eu entreguei a minha vida e hoje eu sou uma nova criatura. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Enquanto vocês estão procurando esse livro aí, nós trouxemos, irmãos, quando o apóstolo Paulo estava visitando as igrejas, ele fazia algo muito interessante, que às vezes até algumas pessoas até estranham hoje, pensando que é uma espécie de comércio. Eu entendo que algumas pessoas estão usando a igreja para ganhar dinheiro, verdade? Alguns usam algumas técnicas para arrancar dinheiro dos irmãos, e alguns estão ficando ricos. E um pastor muito interessante disse: se você quer ficar rico, quer dinheiro, vá trabalhar, irmão. Não engane o povo de Deus. Se você quer ganhar dinheiro, vá trabalhar. Não é verdade? Então o apóstolo Paulo, irmãos, na época, ele visitava as igrejas para saber como estava a vida da igreja. E uma das coisas que ele falava, irmãos, era uma situação bem informal, depois que acontecia o culto ou antes do culto. Porque Paulo, ele não era sustentado pela igreja, ele tinha o seu próprio sustento. O apóstolo Paulo, ele fabricava tendas, ele costurava tendas, ele construía tendas. E ele, quando visitava as igrejas, ele levava as tendas, porque era o seu sustento. E ele também sustentava missionários. Então, quando terminava o culto, ou antes do culto, ele dizia: olha, mas lá fora nós temos as nossas tendas. Os irmãos aí comprem, abençoem, porque daqui eu estou indo para a Grécia, e vai ser uma longa viagem. Daqui eu estou indo para Roma, daqui eu estou voltando para Jerusalém. Então, Paulo tinha essas tiradas aí. Então, irmãos, olha, eu trouxe também um material que também é o nosso sustento. No momento, nós estamos sem pastorear uma igreja local. Eu trouxe aí capas de Bíblia, uma capa bem bonita de couro. Se você quiser, para ficar mais bonitinha a sua Bíblia, vai fortalecer, vai embelezar e vai também conservar a sua Bíblia. Lá fora tem vários tamanhos. Eu trouxe também alguns livros, que são livros que têm ensinamentos consistentes. Eu não vendo qualquer livro, eu sou muito cauteloso nesse sentido. Livros que têm assim um conteúdo bíblico maravilhoso. Um livro sobre Apocalipse maravilhoso. Um livro sobre o caráter do adorador, que é um livro maravilhoso para trabalhar com a equipe de louvor e adoração da igreja. É um livro fantástico esse livro. Só tenho um. E o outro livro é sobre Jonathan Edwards, que fala do grande avivalista, um homem tremendamente inteligente, mas cheio do Espírito Santo. Eu só tenho 3 livros. Se você quiser, você passa lá atrás. É outra coisa também que nós trouxemos, irmãos, é que minha esposa agora, nessa época de Natal, ela tem algumas aptidões, ela tem alguns dons, e ela fez um panetone assim maravilhoso, irmãos. É um panetone de brigadeiro, né? Depois só trouxe 3, se você puder levar, você vai estar nos abençoando. É um panetone muito consistente, muito joia. Você vai levar e vai nos ajudar, amém? Se você puder levar lá atrás o nosso material na mesinha, amém? Vamos lá, capítulo 3 do Evangelho de João. Capítulo 3 do Evangelho de João, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém, amados? Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós queremos falar nessa noite sobre o novo nascimento. Diga comigo, novo nascimento. Mais uma vez, novo nascimento. Amados, eu não tenho a menor sombra de dúvida, infelizmente, que a gente percebe um crescimento assustador do Evangelho. Existem alguns aspectos positivos nesse crescimento assustador, mas existe também um aspecto negativo. Porque foi feita uma pesquisa, irmãos, e essa pesquisa chegou à conclusão de que cerca de 75%, pelo menos nos Estados Unidos, que a realidade lá é outra, mas possa ser que essa porcentagem também seja grande. 75% das pessoas que frequentam as igrejas hoje não passaram pela experiência do novo nascimento. Não nasceram de novo. Não são salvas. Muitas são até batizadas nas águas. Muitas até ocupam cargos de liderança, até missionários, pastores, pessoas altamente capacitadas, profundos conhecedores das Escrituras, mas que ainda não passaram pela experiência do novo nascimento. E Jesus diz aqui claramente, taxativamente, ele declara que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo que a pessoa salva é aquela que nasceu de novo, que se tornou uma nova criatura. Interessante, irmãos, que todos os seres humanos nascem alienados de Deus e, portanto, excluídos do seu reino. No primeiro nascimento, que é o carnal, o físico, o homem entra nesse mundo como criaturas pecaminosas e por isso ele está numa condição de separado de Deus. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e estão separados, carentes da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Morte física e morte espiritual. No segundo nascimento, que é o espiritual, o homem entra no reino de Deus. Versículo 5 diz, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento ou regeneração, que é a mesma coisa, ou nova vida, ou nova criatura, é a mesma coisa, são sinônimos. No grego é paligenésia. E outra palavra também no grego é genetai, que significa que uma pessoa foi salva no passado. Essas duas palavras gregas que denotam, que explicam, que falam sobre o novo nascimento, diz que essa pessoa foi salva no passado e continua a mostrar no presente as evidências dessa regeneração. E a gente não percebe algumas evidências que deveriam estar na vida de pessoas que dizem que passaram pela experiência do novo nascimento. Nesse texto aqui, amados irmãos, nós vamos encontrar o que é e o que não é o novo nascimento.
Esse ensinamento sobre o novo nascimento é o maior ensinamento. É a mensagem mais importante que existe no Evangelho. Ela é tão importante que foi a mensagem que Jesus falou apenas para uma pessoa. Jesus aqui não está pregando para a multidão. Ele está pregando para uma pessoa. E então, amados irmãos, vamos ver nesse texto o que não é, primeiro, o novo nascimento. Preste bastante atenção, se você puder anotar, seria muito. Em primeiro lugar, o novo nascimento não é crer nos sinais. Repita comigo, o novo nascimento não é crer nos sinais, nos milagres, nas maravilhas. Veja aqui no capítulo 2 desse mesmo evangelho, nos versículos de 23 em diante. Olha o que diz. Estando Jesus, ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, uma festa religiosa, muitos, olha, perceba esse detalhe, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Entenda aqui que muitos creram em Jesus por causa dos sinais. Versículo 24. Mas o próprio Jesus, que era Deus, que ainda continua sendo Deus, não confiava neles, não se confiava neles, que é a mesma coisa, porque os conhecia a todos. Jesus sabia que esse tipo de fé nos milagres, nas maravilhas, não é uma fé consistente, transformadora, impactadora. Versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então veja que a fé, o novo nascimento, não é crer nos milagres. Muitas igrejas estão lotadas por pessoas que estão lá por causa dos milagres. Eu acredito que é possível que alguém, por causa de uma experiência que teve de cura, ela pode ter uma experiência do novo nascimento. Ela deve chegar à conclusão que Jesus é o único poderoso que pode curar, que pode lhe salvar. E aí então, irmãos, os milagres sempre foram estratégias de Jesus para salvar a multidão. Mas elas não queriam isso, como ainda hoje. Não sou contra milagres, eu quero milagres, eu quero ver milagres, quero ver os coxos, os cegos vendo, as pessoas sendo curadas. A igreja deve buscar e desejar os milagres na vida dela. Mas acontece, irmãos, que não é o milagre que faz com que uma pessoa nasça de novo. Jesus diz aqui claramente, nesse texto aqui, o novo nascimento não é crer nos milagres. Versículo 2 do capítulo 3, quando esse homem elogia Jesus e diz que esses sinais que tu fazes são provas reais, concretas, de que realmente Deus anda contigo, de que realmente você tem o favor, a aprovação, o poder de Deus em sua vida. Jesus poderia ter elogiado aquele homem. Jesus poderia ter agradecido o elogio desse homem também. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi direto no assunto. Viu que aquele homem tinha uma fé equivocada. Existem muitas pessoas dentro das igrejas que estão com uma fé equivocada. Tanto é que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 15, 5, aliás, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estás na fé.
porque alguns diziam que criam em Jesus, mas não era a fé salvadora, a fé transformadora, mas era a fé em alguma coisa. A fé no milagre, a fé em uma bênção. É possível que existam pessoas que tenham uma fé enganosa. É possível. Amados irmãos, milagres não podem ser a base vital para uma fé verdadeira. Segundo lugar, o novo nascimento não é adesão a uma religião. O novo nascimento não é adesão a uma religião. Versículo 1. Havia entre os fariseus um dos principais dos judeus. Esse homem, ele era líder espiritual. Esse homem era tremendamente culto, se tratando das escrituras do Antigo Testamento. Um homem tremendamente religioso, que participava de uma seita chamada farisaísmo. E todos os membros dessa seita chamada farisaísmo tinha que jejuar no mínimo 2 dias por semana. E sendo ele líder, ele fazia isso. Orava no mínimo 2 horas por dia. Estudava e decorava textos grandes das Escrituras. Coisas que muitos crentes não fazem. Mas, no entanto, Jesus diz para esse homem que o novo nascimento não é uma adesão a uma nova religião. O versículo 10 diz que esse homem ele era líder. Líder. Tu és mestre em Israel. Jesus diz isso. Esse homem ocupava um cargo de liderança. Religiosíssimo. No entanto, esse homem não tinha uma experiência de novo nascimento. Qualquer pastor, hoje, gostaria de ter Nicodemos como membro da sua igreja. Um dizimista fiel, um bom testemunho, um profundo conhecedor das Escrituras, um homem com uma vida moral altamente ilibada. No entanto, Jesus disse para esse homem: tu precisas nascer de novo. O que estamos vendo hoje, irmãos, infelizmente, na vida de muitos, é um cristianismo de adesão e não de conversão. Muitos estão aderindo ao Evangelho, mas não estão se convertendo verdadeiramente a Jesus Cristo. Deus não quer adesão. Jesus não quer adesão. Jesus quer conversão. São cristãos culturais, nominais. Terceiro lugar, o que não é o novo nascimento? Não é de procedência humana. O novo nascimento não procede apenas porque eu quero, porque eu tenho que fazer alguma coisa. O versículo 4 diz assim, amados irmãos: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Não, de maneira nenhuma. Esse novo nascimento não é de procedência humana, carnal. Esse novo nascimento procede de Deus. O novo nascimento é, irmãos, uma outra palavra no grego, monesística. Mono vem de uma. E não sinergística. O novo nascimento é monorgística e não sinergística. É Deus quem realiza o novo nascimento, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. É Deus. É Deus quem realiza. O novo nascimento vem do céu. Vem da parte de Deus. É Deus quem realiza. A única coisa que eu tenho que fazer é crer apenas em Jesus. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Eu não tenho que te entregar grandes ofertas. Eu não tenho que fazer grandes sacrifícios para nascer de novo.
Eu não tenho que participar de uma classe para ser batizado nas águas. Eu faço isso após a minha conversão. O novo nascimento é uma ação divina. É de procedência divina, como diz o texto aqui. Quarto lugar, o que não é o novo nascimento? Não é ter admiração pela pessoa de Jesus. Novo nascimento não é ter admiração pela pessoa de Jesus. Esse homem mostra a admiração que ele tinha por Jesus. Ele diz: sabemos que tu és de Deus e que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Ele era um admirador de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que são admiradores e não adoradores de Jesus. O espírita é um admirador. O muçulmano é um admirador de Jesus. Eles admiram Jesus. O testemunho de Jeová admira Jesus, mas não reconhece que Jesus é o Messias, o Salvador. Então, irmãos, estão completamente perdidos, porque só Jesus salva. Só Jesus. Novo nascimento não é ter admiração por Jesus. Em quinto lugar, o novo nascimento não é um eliminar da natureza humana, porque tem gente que diz: novo nascimento você tem que deixar tudo, você tem que eliminar toda a sua vontade carnal, toda a sua vontade. Não é bem assim. Você nasce de novo, mas continua tendo alguns desejos carnais. Porém, você não vai ser mais dominado por esses desejos pecaminosos. A diferença é que antes de você ter Jesus, você era escravo dos desejos da carne. Mas hoje não. Hoje você tem a autonomia, a liberdade, o poder de controlar os desejos da carne. Porque você tem o fruto do Espírito. Você continua com os desejos, mas você não faz, porque você sabe se dominar. Tem gente que acha que quando você se converte, você tem que deixar disso, deixar daquilo, deixar de comer picanha. Irmãos, então manda picanha para minha casa. Eu ainda não consegui deixar. A carne produz um tipo de vida, o Espírito produz outro tipo de vida. Amém, queridos? Agora, o que é o novo nascimento? Em primeiro lugar, o novo nascimento vem duas palavras, a palavra de vida. Duas palavras gregas ainda distinguem dois tipos de vida. A vida bios, que vem de biologia, vida física, e a outra vida é vida zoe, que é a vida de Deus dentro de mim e dentro de você por meio do Espírito Santo. Você tem a vida de Deus dentro de você, diga aleluia. Amém, amados? A vida biológica mantida pela comida, a zoe, é a vida espiritual que Deus nos dá pela regeneração. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é de procedência divina. Já falei, mas vou falar novamente. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, essa palavra não nascer de novo é não nascer do alto. De novo quer dizer que é do alto. Esse novo aí significa do alto, de procedência celestial. A regeneração precisa ser entendida não como um ato em que Deus e o homem operam juntos, mas como uma obra exclusiva e unicamente de Deus. Segundo lugar, o novo nascimento, ele é espiritual, porque o homem, ele é composto de espírito, alma e corpo. O homem sem Deus, diz Efésios capítulo 2, ele está morto em seus delitos e pecado. Ele é uma espécie de defunto
ambulante. Lembre-se, quando você está viajando, você pode se sentar perto de um defunto ambulante. Você vai no comércio, vai comprar pão do padeiro, que é um defunto ambulante. Ainda que não esteja com o corpo putrificado, mas ele é um defunto ambulante. Talvez você tenha alguns filhos que são defuntos ambulantes, porque estão mortos. O homem que não nasceu de novo, ele está morto espiritualmente, ele não tem vida, ele não consegue se comunicar com Deus, ter relacionamento com Deus. O homem religioso não pode, não deve, não tem como ter contato e comunhão com Deus vivo, porque ele está morto. Davi diz que os mortos não podem louvar a Deus. Essa é a condição de todo homem que está longe, distante de Deus. É a condição daquele homem que é um bom patrão, é um bom empregado, é a condição daquele que está no mundo de prostituição, a lésbica, o homossexual, é a condição do político que está roubando, é a condição daquele que é tremendamente religioso, faz visita aos hospitais todos os dias. É a condição daquele homem que tem uma vida moral tremendamente invejada, mas se ele não nasceu de novo, ele está morto espiritualmente. E é possível que haja algumas pessoas aqui nessa noite que estão mortas espiritualmente. Segundo lugar, terceiro lugar, o novo nascimento, segundo lugar, é espiritual. O novo nascimento é a criação de vida espiritual e não uma imitação dessa vida. Por exemplo, um defunto maquiado, mostrando que ele teve uma boa morte. Eu tinha um amigo, aliás, ainda tenho, ele trabalhava numa casa funerária. Ainda trabalha, aliás, lá em Goiânia. Ele contava com o pastor, uma vez, o camarada morreu. E o camarada, pastor, estava com uma cara horrível, uma expressão de dor, de sofrimento. E a família disse, o que é que a gente pode fazer para mudar o rosto desse homem aí? Deixa comigo. Ele deu um jeitinho lá, tal, de repente o defunto morreu assim, irmão. Lindo. E todo mundo passava, olha que teve uma morte bonita. É a condição daquele homem sem Deus. Ele ri, ele dá risada, ele dá gargalhada, mas ele está morto. Ele só tem capa. Terceiro lugar, o novo nascimento é uma necessidade urgente. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Na revista atualizada diz, importa. Na revista corrigida diz, necessário. Pelo menos nesse versículo aqui, eu gosto mais da corrigida. Porque o novo nascimento não é apenas uma importância. Eu pergunto para os irmãos, é importante comer picanha? É ou não é? Bom, já perceberam que eu gosto de picanha, né? Estou dando uma dica aí. É importante você fazer algumas coisas, mas nem sempre essas coisas que a gente faz, elas são necessárias. O novo nascimento não é apenas uma importância, mas é uma tremenda necessidade. Necessário vos é nascer de novo. Jesus aqui, irmãos, nesse versículo, estava compartilhando uma informação interessante, mas tremendamente importante para a sua eternidade. Jesus estava preocupado com a eternidade desse homem. Era como se Jesus estivesse perguntando para esse homem, como perguntou o grande, querido e amado mestre, o nosso querido e saudoso Ernesto Nini. Onde você passará a eternidade?
Era mais ou menos isso que Jesus estava perguntando para ele. Necessário. Porque Jesus sabia que aquele homem poderia morrer a qualquer momento. Você também pode morrer a qualquer momento, até mesmo eu. É um grande perigo. Você está adiando, procrastinando essa experiência do novo nascimento. Porque a qualquer momento Cristo pode buscar a sua igreja. A qualquer momento Deus pode tomar a sua vida. Você pode morrer a qualquer momento. É um risco muito grande. Por isso que Jesus diz aqui, é uma necessidade. Em quarto lugar, o novo nascimento é estabelecido pela fé salvadora em Cristo Jesus. Repita essa frase. O novo nascimento é estabelecido pela fé salvadora em Jesus. Vejamos aqui os versículos 14 e 15. Olha o que diz. O 14 diz assim: e do modo porque Moisés, se referindo a Moisés, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Com que propósito foi levantado na cruz? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A fé salvadora é só em Jesus. Só em Jesus. E não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Diz lá no capítulo 4 de Atos, versículo 12. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Religião alguma conduz o homem a Deus. A palavra religião, no latim, religar. Tem o sentido de ligar, levar, conduzir o homem a Deus. Mas nenhuma religião conduz o homem a Deus. Só quem conduz o homem a Deus é Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele mesmo era o próprio Pai, Ele era o próprio Deus em pessoa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se alguém quer ter comunhão com Deus, só pode ter através da minha pessoa. Não se engane. Sua comunhão com Deus, ela é falsa se você não está indo a Jesus. Se você não adora a pessoa de Jesus, a sua comunhão, ela é falsa. Se você não crê que Jesus é a única opção de vida eterna, a sua comunhão com Deus é falsa. A nossa comunhão só é verdadeira por causa da pessoa de Jesus, que é a ponte. Ele nos conduz a Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus nos faz nascer de novo, irmãos, a fé salvífica é despertada e somos unidos a Ele, como diz em 1 João, capítulo 5, versículo 1. Agora é interessante, amados irmãos, que nesse mesmo texto, nós vamos encontrar, irmãos, as evidências desse novo nascimento. Essa mensagem agora não é apenas para pessoas que são religiosas, adeptas de outras religiões. Essa mensagem para cada um de nós que somos membros de uma igreja evangélica. E essas evidências agora são muito importantes para analisarmos se a nossa vida está de acordo com essas evidências. Porque se essas evidências não forem realidades na nossa vida, é possível que alguns de nós que estamos há anos dentro da igreja não tenha passado pela experiência do novo nascimento. Que evidências são essas? Quais são as consequências? Em primeiro lugar,
a experiência com o reino de Deus. A evidência da experiência com o reino de Deus. Diga comigo, a evidência da experiência com o reino de Deus. Versículo 3. O versículo 3 diz assim, irmãos. A isto respondeu Jesus. Em verdade, olha Jesus como ele repete, por causa da importância, por causa da necessidade. Em verdade, te digo que se alguém, pode ser qualquer pessoa, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Preste atenção para esse detalhe. Talvez você nunca tenha ouvido isso que eu vou falar agora. Mas eu vou falar isso agora, mas eu já falo há muitos anos. Não é uma descoberta, talvez alguém já falou, com certeza. Uma vez eu tinha uma dúvida sobre o que eu vou falar agora. E perguntei para o nosso querido e amado pastor, Dr. Russell Shedd. Eu conheço pessoalmente, e ele nos conhece. Um dos homens mais sábios das Escrituras aqui no Brasil. Eu estive com ele em Belo Horizonte, lá na 8ª Presbiteriana. E ele prega com a Bíblia, o Novo Testamento em grego. Ele é um fera no grego. Fala fluentemente o grego e hebraico. Homem de Deus. Eu chamei ele no cantinho e disse, pastor, olha, eu estava fazendo uma análise dessa palavra, ver o reino de Deus. E eu queria que o senhor me desse uma luzinha a mais sobre esse ver o reino de Deus. O que foi que você percebeu nesse ver o reino de Deus? Eu percebi, pastor, que existe uma palavra no grego que não se repete em outro texto. Isso é interessante. Você conhece o grego? Eu digo, nada, conheço, eu sou apenas um curioso. E aí, então, ele disse assim, que palavra você encontrou? É uma palavra chamada ideim. Essa palavra ideim significa experiência com o reino de Deus. Experiência com o reino de Deus. Então ele está dizendo, Jesus, se alguém não nascer de novo, não pode ter uma experiência com o reino de Deus. Para os judeus, o reino de Deus já tinha estabelecido, ou seja, eles estavam esperando o Messias, o Messias político, que iria estabelecer o reino, e todos iriam gozar, experimentar, viver aquele reino com o Messias. Jesus era o Messias, que trouxe de fato o reino de Deus, mas esse reino de Deus não era um reino político externo, é um reino interno. Presta atenção para um detalhe muito importante. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo diz assim, o reino de Deus não consiste em comida, em bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça porque nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Romanos 5:1. Paz. Percebam que são experiências internas. O reino de Deus não consiste em comida, não consiste em palavras persuasivas, Paulo diz aos Coríntios, mas consiste em poder. Preste atenção. Agora Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver. A palavra ideim significa experiência com o reino de Deus. Deus não quer que você apenas seja um participante de uma religião, do Evangelho. Porque, irmãos, seguir a Jesus é ter experiência com Deus todos os dias. Seguir a Jesus é ter experiência com o reino de Deus todos os dias. E essa experiência tem que ser transformadora. E se essa experiência não está sendo transformadora, ela não é verdadeira. Jesus está dizendo, irmãos, o novo nascimento, quem de fato nasceu de novo, passou pela experiência com Deus,
tem experiência com Deus todo dia. Não é uma pessoa seca, que vive como se o mundano vivesse. Tem muita gente dentro da igreja que tem um procedimento de um mundano. O mundano se acorda, toma café, murmura, reclama, não ora, na verdade não lê Bíblia. Tem muito crente fazendo isso. Vivendo como se Deus não existisse. Existem muitos crentes que estão vivendo como se Deus não existisse. Pessoas que possivelmente não passaram pela experiência do novo nascimento, porque novo nascimento implica em ter experiências transformadoras com Deus todos os dias, e nós, infelizmente, não estamos presenciando essas transformações consistentes na vida das pessoas. Pessoas entram nas igrejas e saem piores. Não sei se é por causa do ensino das Escrituras que está fraco nas igrejas. Não sei. Mas Deus sabe. Jesus diz aqui que a primeira evidência de uma pessoa que nasceu de novo, ela tem experiência com o reino de Deus. Se ela brigou com alguém, ela fica comovida, ela chora. Meu Deus, tem misericórdia, o Espírito de Deus está me cobrando para pedir perdão àquela pessoa. Ele vai lá e pede perdão. Isso é experiência com Deus. Isso é experiência com Deus. Qual foi a experiência que você teve com Deus nessa semana? Não conte. Experiência sobrenatural. Experiência não é corriqueira, não. É experiência normal, a experiência bíblica. Que nós precisamos. Nós estamos carentes dessas experiências. Aliás, todos os cultos que nós estamos prestando a Deus devem ser cultos de experiência com Deus. Na realidade, você está tendo uma experiência com Deus hoje. Porque Deus está aqui presente. Amém, amados? Segunda evidência. O novo nascimento tem a evidência do agir invisível do Espírito Santo. O novo nascimento tem a evidência do agir invisível do Espírito Santo. Tem muita gente que está aí quietinha, caladinha. Aparentemente até com uma cara fechada, mas dentro dela o Espírito está trabalhando, está moendo, está falando, e ele está lá. Nós não podemos ver, assim como nós não podemos ver o vento. Podemos ver as evidências. Podemos até sentir o vento, mas nós não sabemos para onde ele vai, nem para onde ele, de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus não está dizendo que o crente perde o domínio, que o crente fica como um nômade, sem saber aonde ir. Não, 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 não. Pelo contrário, o Espírito Santo de Deus nos guia. Quando ele está falando isso aqui, irmãos, é porque as pessoas não vão perceber o agir de Deus na nossa vida. Quando o Espírito se manifesta, às vezes a gente não vai ver, não, relâmpagos. O avivamento é assim. Tem gente que acha que quando o avivamento chegar, a gente vai ver anjos na igreja, a gente vai ver relâmpagos, uma nuvem, um fogo vai sair do púlpito. Nada disso, irmãos. Ninguém vai ver nada disso. Você vai ver pessoas chorando, pessoas confessando seu pecado, pessoas entregando a vida a Jesus. Você pode até ter uma experiência dessa no seu quarto, no monte, em algum lugar, mas nem sempre isso acontece. A gente não encontra isso na Bíblia. É a evidência do agir invisível do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Diga glória a Deus. Terceiro lugar, a outra evidência do novo nascimento é que esse novo nascimento evidencia-se num novo estilo de vida. Ou seja, num estilo de vida paradoxal. Vou explicar isso. Vamos lá. Vamos ler primeiro aqui os versículos 20 e 21. Olha só. Versículos 20 e 21. Diz assim, amados: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se
chega para a luz. Ele está se referindo a quem? Ao ímpio. A pessoa que não passou pela experiência do novo nascimento. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Ele pratica as coisas nas caladas da noite. Não quer que ninguém saiba. Está camuflando a sua vida. E não se chega para a luz, porque a luz revela tudo. Eu lembro interessante a experiência, eu era solteiro, morava em Recife. E aí, irmãos, era solteiro e olhava para as mulheres e admirava, como ainda hoje eu admiro, mas só com um olhar diferente. E aí eu estava dentro do ônibus, e aí subiu uma moça bonita, que moça bonita, nossa, interessante. E, irmãos, interessante, naquele ano, colocou lá em Recife aqueles ônibus bem claros, com luz fluorescente, luz muito clara, era à noite, sentou bem na minha frente, tinha uma cadeira bem na minha frente, sentou bem na minha frente, abençoada. Quando ela sentou na minha frente, irmãos, aquela claridão revelou a horribilidade dela. Eu digo, meu Deus, que buraco no rosto dela. E comecei a ver um bocado de defeito nela. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. A luz faz assim com a gente. A luz revela. Por isso que Paulo, aliás, Davi diz, Senhor, coloca a tua luz em minhas trevas. Nós temos trevas em nossas vidas. E quanto mais a gente tem comunhão com Jesus, mais Ele revela as nossas trevas. Esse andar com Deus, esse novo nascimento é um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida é paradoxal, é completamente diferente do estilo de vida que as pessoas lá fora estão vivendo. Vamos lá. Olha o que diz o versículo 21. Quem pratica a verdade, quem é que pratica a verdade aqui? Diga amém. Amém. Aleluia, eu também. Uma graça e misericórdia. Com muita dificuldade, mas eu pratico. Quem pratica a verdade aproxima-se de quem? Da luz. Sou transparente. Eu não tenho um segredo comigo. Minha vida é um livro aberto. Quando eu não estou bem, eu digo, eu não estou bem não, pastor. Convoca outra pessoa para pregar. Briguei com minha esposa. Briguei com meu filho. Eu não estou bem. Olha o texto diz aqui, irmãos. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Olha, irmãos, o estilo de vida do crente para o estilo de vida de uma pessoa não crente. Uma pessoa crente, ela é verdadeira, ela é honesta, ela não é falsa, ela não é hipócrita, ela é sincera. Tudo bem com você? Não estou bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estou com uma dificuldade. Ele não camufla, porque a coisa mais fácil que tem, irmãos, é a gente camuflar as nossas pecaminosidades dentro da igreja. Eu saio de casa muito endemoniado, ficando com minha esposa, batendo tudo lá. Quando chega aqui, glória a Deus, aleluia, aleluia. Pastor, chegou cheio do Espírito Santo, viu? Mentira, sem vergonha. Jesus está dizendo com isso, irmãos, que a nossa vida é completamente diferente do estilo de vida das pessoas que vivem lá fora. O namoro das pessoas lá fora é diferente do namoro daqueles que estão na igreja. Amém, amados? O namoro daqueles que estão na igreja é o que, irmãos? É ela, ele e o anjo no meio deles. Uma vez eu vi um casalzinho que estava, irmãos, e eu disse, vocês estão amassando o anjo. O anjo vai sair todo amassado. A vida do crente é completamente diferente. Completamente diferente em todos os aspectos.
Se você era um crente ranzinza, se você era uma pessoa ranzinza no mundo, você hoje é uma pessoa amorosa. Se você era um marido avarento, munheca de vaga antes de ter Jesus no coração, você agora é um marido generoso. Amém, mulheres? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo os Coríntios. Amém, amados? Em quarto lugar, essa daqui é maravilhosa. A outra evidência maravilhosa na vida daqueles que nasceram de novo. Novo nascimento, irmãos, significa que você vai evidenciar em sua vida a libertação do sentimento de culpa. Novo nascimento é a possibilidade de se ver livre do sentimento de culpa. Vamos lá? Versículos 17 e 18. Olha o que diz. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos lá. 18. Quem nele crê, nele quem em Jesus, diga eu creio em Jesus, não é julgado. Não está mais debaixo de condenação, como ensinam alguns da teologia da prosperidade, alguns neopentecostais. Olha o que diz. Quem nele, em Jesus, crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. É um julgamento de condenação. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. O julgamento. Julgamento aqui significa, irmãos, culpabilidade total. Estado de condenação plena. A Bíblia diz que Deus amou o mundo para que o homem não seja o quê? Não morra. Para que o homem não seja condenado. O inferno é uma realidade para aqueles que não nasceram de novo. Mas os céus também é uma realidade para aqueles que nasceram de novo. Diga aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, amém? Irmãos, a ideia aqui nesse versículo é que não precisa esperar até o último julgamento. O verso 8 fala sobre essa questão, irmãos. Romanos 8, versículo 1 diz o quê? Não há agora. Olha quando ele começa, irmãos. Ele não diz um dia. Para o ano. Paulo diz agora. Está no presente. No momento que você crê em Jesus de todo o coração, você nasceu de novo. E daquele momento em diante, agora em diante, você está livre de condenação. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não se sinta condenado. Você foi regenerado, você é um abençoado, você é um filho de Deus, você é uma nova criatura. Diga glória a Deus. Agora tem uma coisa muito séria. Muitas pessoas acham que pelo fato de ter levantado uma de suas mãos, nasceram de novo. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo Jesus dizendo isso. Se alguém nasceu de novo, levante sua mão. Eu não vejo isso. Eu não estou dizendo que esse ato não seja importante. Preste atenção. Ninguém me garante que pelo fato de alguém ter levantado uma de suas mãos, ela nasceu de novo. É possível
que ela tenha tido a experiência do novo nascimento no momento que ela levantou suas mãos, mas ela levantou foi com o coração também. O simples ato de levantar a mão não salva ninguém. O simples ato, o processo de você ser conduzido aqui à frente para entregar a vida a Jesus também não pode garantir que você nasceu de novo. Nós, seres humanos, nós não podemos ir a Cristo com os nossos pés e nem com as nossas mãos. Só podemos ir a Cristo com o nosso coração. Isso é muito sério. Agora também, irmãos, quem crê em Jesus de todo o coração, assume publicamente essa decisão. Faz de coração. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele também que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem muito crente fajuta negando Jesus. Vergonha de andar com Bíblia. Encontrei ele, Pai do Senhor, ele, bom dia. Dentro da igreja, Pai do Senhor, amém, amado. Pastor, irmão, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Faz parece que faz uma enrolada total, né? Ele está com um livro, ele está com um livro. O nome do livro é Eu Amo uma Pessoa de Jesus, o título. Aqui a capa, Eu Amo uma Pessoa de Jesus. O que é que ele faz? Coloca a costa do livro para cá. Não sabe o que eu sei disso? Eu sei disso que eu já fiz isso também, irmãos. A capa está aqui escondidinha. Porque não me denuncia. Em nome de Jesus, amados. Hoje é o dia que Deus está desafiando você a tomar uma posição. A você se decidir corajosamente, audaciosamente, intrepidamente a pessoa de Jesus. Deus está chamando você nessa noite para ter uma experiência maravilhosa do novo nascimento.